A síndrome de Guillain-Barré não é exatamente uma doença nova. Perto de outras doenças poderia ser considerada até uma doença nova, mas a síndrome já tem aí pelo menos 100 anos de descrição. É tecnicamente considerada uma doença rara. Não é dessas doenças que nunca se vê, né? Em grandes centros você vê um caso ou outro, está sempre aparecendo, mas acomete menos de 5 pessoas a cada 100 mil pessoas por ano. Isso aí caracteriza a doença realmente como rara, mas com praticamente o desaparecimento da poliomielite, o Guillain-Barré no mundo inteiro é a principal causa das paralisias flácidas agudas, né? Então, assim, um dos quadros que levam o paciente a perder a força nos membros, principalmente nos membros inferiores, de maneira aguda ou subaguda, Guillain-Barré é um dos principais diagnósticos diferenciais. É uma doença inflamatória dos nervos, né? Nome técnico aí, né? Polineuropatia desmielinizante inflamatória aguda. O desmielinizante aí pegando um subgrupo de uma família de doenças, né? Na verdade, o Guillain-Barré, esse epônimo faz referência, na verdade, a um grupo de doenças, uma família de doenças com características semelhantes, mas cada uma com as suas peculiaridades. Sim, os principais sintomas existem sintomas sensitivos, sintomas que acometem a sensibilidade e sintomas motores. Na maioria dos pacientes, esses sintomas vão ocorrer simultaneamente. A pessoa ela começa ali a apresentar parestesia, sensação de estranheza, principalmente nas extremidades, na apresentação mais típica da doença. A doença começa nos membros inferiores, então ela apresenta ali formigamento das extremidades, estranheza na sensibilidade, junto à perda de força, sensação de fraqueza, eventualmente dor também pode acontecer. E, como eu falei, na apresentação mais típica da doença, esses sintomas, tanto os sensitivos quanto os motores, eles tendem a ser simétricos, tendem a mais ou menos simétricos, tendem a ser parecidos do lado esquerdo com o lado direito, né? E existe uma tendência a serem ascendentes, né? A começarem nos membros inferiores e, com o passar das horas ou dos dias, acometerem os membros superiores, nervos que inervam os músculos da respiração e, eventualmente, até o segmento cefálico, nervos cranianos podem ser acometidos também. Então, teria esse caráter ascendente. Isso, exatamente. O médico, ele examinando o paciente e definindo, né, que a localização da doença está no nervo periférico, né, nos nervos que nervam as pernas, os membros inferiores e os braços. Ele, com esse exame caracterizando essa localização, com a ajuda de alguns exames subsidiários, né, principalmente o líquor e a eletroneurobiografia, ele consegue chegar a esse diagnóstico de Guillain-Barré. O líquor é aquele material, aquele líquido, né, que se obtém com a punção lombar, né? O médico introduz uma agulha na coluna vertebral do paciente, obtém uma amostra daquele líquido parecendo uma aguinha, né? Um líquido cristalino. Ele obtém essa amostra e manda para o laboratório. Existem algumas características desse líquor que corroboram, falam a favor desse diagnóstico. Da mesma maneira, a eletroneurobiografia, o médico, através desse exame, ele estuda as características da condução do impulso nervoso pelo nervo, e aí existem elementos que falam a favor ou não dessa síndrome. Esses seriam os dois principais exames subsidiários. A causa da doença ela não é plenamente conhecida, né? Existe um modelo teórico que explica, modelo teórico já bastante ancorado em pesquisa, né? Bastante consolidado. Esse modelo ele explica aí uma parte dessa família que você tem, dessa família
de doenças, mas não explica tudo, né? Explica, principalmente o subgrupo axonal, ele explica bem, que é o modelo teórico da mímica molecular, né? A doença, ela pode ser definida como uma doença autoimune, né? O corpo ataca o próprio corpo, né? Grosseiramente dizendo, seria isso. Mas segundo esse modelo teórico, o corpo, ao produzir anticorpos contra um micro-organismo, esses mesmos anticorpos confundiriam o micro-organismo com o nervo e atacariam o nervo, achando que é um micro-organismo, né? Existe um dado interessante, que é o seguinte: 2/3 dos pacientes que apresentam essa síndrome de Guillain-Barré, eles relatam, na entrevista com o médico, eles são capazes de relatar que dias ou semanas antes de começarem o quadro neurológico, então dias ou semanas antes deles começarem isso que eu citei, do formigamento e da fraqueza, eles tiveram alguma outra doença, na maioria das vezes infecção de via aérea superior, sintomas gripais, um resfriado, uma gripe, coisas desse tipo, ou uma diarreia, ou vacinação. Então, 2/3 dos pacientes têm essa história de 3 até 4, 6 semanas precedendo o início do quadro neurológico. E 1/3 dos pacientes não se observa nada. Então, o que se imagina? O corpo, ao produzir anticorpos contra o micro-organismo que produziu essa outra doença que precedeu o quadro neurológico, esses mesmos micro-organismos, esses mesmos anticorpos se ligariam, que foram produzidos para combater o micro-organismo que causou essa doença precedente, esses mesmos anticorpos se ligariam ao nervo. E, ao se ligarem no nervo, deflagrariam aí uma resposta inflamatória no nervo e impediria o nervo de funcionar adequadamente. O pulso nervoso passaria ali com mais dificuldade, acarretando a doença. Já existe modelos científicos que corroboram muito com essa hipótese, né? Então é uma hipótese bastante consolidada para esse subgrupo de doenças que compõem essa família. É verdade, existe uma concepção errada, né, inclusive entre médicos, de que a doença ela tem um excelente prognóstico, vamos dizer assim. Mas é uma doença com a qual se deve ter muita atenção, porque a mortalidade não é desprezível, né? Até 5% dos pacientes eles podem morrer em decorrência direta da doença ou de complicações clínicas. E até 20% dos pacientes, esses 5% mesmo com tratamento adequado, dado de países que conseguem uma terapêutica para a maior parte, ou para todos os seus pacientes, uma terapêutica plena, né? Infelizmente, nós não temos dados precisos no Brasil em relação a esse percentual de mortalidade. E até 20% dos pacientes podem desenvolver alguma incapacidade funcional grave, com dificuldade para fazerem as coisas sozinhos, ou dificuldade para trabalhar, eventualmente, até 20%. Em torno de 15 a 20% dos pacientes teriam uma recuperação plena, voltariam totalmente ao normal. Então não é uma doença exatamente benigna, vamos dizer assim, né? Todos os pacientes são internados. Uma vez fazendo essa hipótese diagnóstica, o paciente ele é internado, né? Primeiro, para se definir de fato que se trata de uma síndrome de Guillain-Barré, e depois para que o paciente fique monitorizado, porque é uma doença que ela pode progredir, aí ela pode progredir em horas, dias, até 4 semanas, né, por definição, a doença pode progredir até 1 mês. Se passar disso, busca-se um outro diagnóstico, né, ao invés do Guillain-Barré. Mas a doença ela pode progredir, o paciente ele fica internado até que ocorra uma estabilização do quadro, né, e ele possa ir para casa em segurança.
Então ele fica monitorizado, né? Existem algumas complicações clínicas que podem advir da doença, variações na pressão arterial, arritmias cardíacas. Então o paciente ele fica monitorizado, recebendo o tratamento, e aí, quando se tem impressão de que não vai mais progredir, ele em geral recebe alta em segurança. O tratamento ele é composto, basicamente, existem duas modalidades de tratamento que são equivalentes, né? Uma é imunoglobulina, que é uma medicação à base de anticorpos mesmo, que o paciente recebe pela veia, uma medicação endovenosa. E o outro é a plasmaférese. A plasmaférese é uma espécie de filtragem do sangue. O sangue do paciente passa por uma máquina, e essa máquina ela retira do sangue esses anticorpos que eu citei, que seriam os causadores da doença